terceiro ano, tudo bem com vocês? Como estamos? Espero que estejam bem. Hoje é quarta-feira, é dia bonito, eu adoro a quarta-feira, é dia 26 de agosto. Hoje nós temos aula de história e vamos estudar ainda um pouco da cultura africana. Vamos hoje ver as aldeias africanas e os povos da floresta. Nossas atividades têm início na página 100 e vai até a página 107, ok? Então, fiquem ligadinhos para prestar bastante atenção e entender tudo. Vamos lá. Na última aula de história, entre outras coisas, vocês estudaram sobre o povo africano. Vocês estudaram muitas coisas sobre o povo africano. Vocês ouviram sobre os povos do deserto, né? Sobre a importância de um oásis na vida dos povos do deserto. Vocês viram que dentro do continente africano existem muitas realidades diferentes, né? Existem lugares que são bem miseráveis, bem pobres, e lugares que não são, como Maputo, em Moçambique, por exemplo, a cidade do Cabo, na África do Sul, há Lagos também na Nigéria. Então, ainda hoje na África existem povos que vivem no deserto, nas florestas e nas aldeias. Nem só existem cidades grandes, nem também só existem esses povos. Então, um dos povos que vocês viram ainda com a tia Conceição foram os tuaregues, os povos do deserto, que são antigos habitantes daquela região, né? Que vivem em tendas, são chamadas de tendas beduínas. Deixa eu ver até se eu encontro aqui uma tenda beduína para mostrar a vocês. Tenda beduína. Então, as tendas beduínas são próprias para a moradia dos tuaregues no deserto, exatamente como vocês estão vendo aqui, tá? Na tenda, eles se organizam, eles vivem de forma muito modesta, não tem muitos móveis. Então, a maior parte dos tuaregues vivem em acampamentos fixos próximos a oásis, né? Nesse caminho também passam caravanas que cruzam o deserto e se diz que também existem grupos nômades. Esses grupos nômades são aqueles que não têm moradia fixa. Para se locomover de um lugar para outro, os tuaregues usam dromedários. São animais rápidos, conseguem caminhar até 18 horas sem parar e sem beber água. Tanto os dromedários como os camelos são animais da região, vivem no deserto e são encontrados com muita facilidade. Então, só para a gente lembrar, além das tendas beduínas dos povos tuaregues, vocês viram dromedários e camelos, tá? Que seriam esses dois aqui. O camelo tem duas corcovas, essas duas partezinhas aqui em cima, e o dromedário tem uma só, ok? Em uma só corcova. Ambos têm essa resistência, essa capacidade que facilita a vida dos povos tuaregues. Pois bem, queridinhos, hoje a gente vai ver um pouquinho das aldeias africanas. Então, eu tenho algumas imagens aqui sobre as aldeias africanas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a vocês. Mas vamos para a imagem que tem no livro de vocês, na página 100. Esta aqui é uma aldeia africana, a Vila Dogon, na aldeia de Benimato, em Mali, tá certo? Então, as aldeias, elas são construídas, não são construídas na zona urbana, elas são construídas na cidade, perdão, elas são construídas na zona rural, no campo, tá certo? Então, uma aldeia é formada sempre de várias construções, como vocês estão vendo aí, e vivem pessoas da mesma família.
Existem aldeias em que essas construções elas estão cercadas por uma parede circular. Eu não sei se vocês estão vendo aqui minha setinha. Olha minha setinha aqui, passando por uma parede circular, olha, ao redor aqui, ó, da construção. Pois é. Então, cada aldeia, é importante a gente saber que cada aldeia tem um chefe, um líder. Antigamente, esse chefe, ele era responsável por todo mundo que era morador do lugar. Ele era responsável por proteger, por ajudar. E aí, em troca, ele recebia um pouquinho daquilo que as pessoas produziam na aldeia. Ah, eu planto feijão, eu vou dar um pouquinho do meu feijão ao líder da minha aldeia. Eu planto trigo, eu vou dar um pouquinho de trigo ao meu líder, tá? Então, quando eu tenho várias aldeias juntas, formava um reino. E cada príncipe era chefe de um reino. Então, o que é que eu tenho que saber? Antigamente, cada aldeia tinha o seu chefe, o seu líder, e quando várias aldeias se juntavam, eu tinha um reino. E aquele reino obedecia a um príncipe. Embora muitas aldeias hoje em dia ainda conservem as suas tradições, hoje os reinos já não têm o mesmo poder de antes, tá? Então, observem aqui, ó, a imagem de uma aldeia. Geralmente são construções circulares, tá, gente? Eles deixam sempre um pátio assim, ó, aberto na frente, tá? Sempre, sempre, ó. As casas. Nessa imagem aqui do alto, olha, essa imagem aqui é bem legal, tá vendo as casinhas? E deixa eu botar aqui outra para vocês verem. As aldeias africanas. Então, olha só que interessante esta imagem, pessoal. Vejam como as construções, elas obedecem um círculo, ó, deixando aqui uma área ao redor, tá? Uma área no centro da aldeia, perdão. Então, queridos, aqui também, ó, isso aqui fica no Sudão. 4 construções, aqui um centro, né, uma praça no centro, e observem que essa daqui, ela ao redor tem uma cerca, tá? Uma cerca de palha ao redor da aldeia, tá? Cercando, protegendo. Essa aqui é bem legal. Essa tem os paredões aqui, ó, circulares. Estão vendo? Pois é, queridos. Então, quando nós chegamos aqui na próxima página do nosso livro, que é na página 101, ele diz o seguinte, acompanhem comigo, ó. Hoje as aldeias continuam a existir, mesmo depois da criação das cidades. Cada aldeia hoje ela é bastante independente, produz tudo que os seus moradores precisam. Em todas elas tem uma área central, como eu acabei de mostrar, para as pessoas se reunirem, especialmente durante as festas. E as festas são super importantes na aldeia. Elas são um momento de encontro de todos os moradores do lugar e um momento em que as tradições do grupo são relembradas. Nas festas tem sempre muita dança, os participantes dançam juntos, em fila ou círculos. Então, vamos lá. Os participantes dançam juntos, homens, mulheres, crianças, batem palmas. O griot é uma pessoa muito importante, porque ele sempre está nas festas. Ele conhece todas as histórias do lugar. Então, nas festas, ele aproveita para contar a história da vida das pessoas. E as crianças aprendem muito com os griots e conhecem a história do seu povo. Ele também conta às pessoas todas as novidades do lugar. Então, na página 101, aqui nós estamos vendo o griot. O griot nunca é um rapazinho, tá? Nunca é um homem jovem. É sempre um homem mais velho, com muita sabedoria para repassar ensinamentos.
Então, na festa, o griot ele tem sempre um lugar de destaque para nos passar informações. E os povos africanos são muito festeiros, Eles têm músicas sensacionais. Tem inclusive uma música que eu quero mostrar a vocês, que é uma escola daqui do Brasil passou para os seus alunos ouvirem e aprenderem a cantar, quando eles estudavam a cultura africana. Vejam só que legal. Olele, moliva, vacasi. Boca naie, boca, boca, caçai. Boca naie, boca, boca, caçai. Lele, oh, lele, vamos. Lele, moliva, Benguela aya, Benguela a oia, uia cara a oia, Condinja a oia, Benguela a oia, ia cara a oia, Condinja a oia, Legal. Então, terceiro ano, muito legal esse vídeo, não é mesmo? A música é bem interessante. Então, aqui a gente tem um esquema do desenho de uma aldeia com as principais partes que existem. Vale a pena lembrar que as aldeias são sempre na zona rural, nunca na zona urbana, tá? E tudo começou na zona rural, depois foi que as cidades foram construídas. Então vejam só, em geral as aldeias são espaços circulares, cercadas por muros ou por cercas de palha, de madeira, tá? Tem sempre a moradia do chefe no centro, as moradias das crianças separadas, os menores dos maiores, de 10 anos, uma despensa para guardar os alimentos, um celeiro para guardar os grãos, tá, de cereais, um espaço para a criação de animais. E aí ele pergunta assim: por que será que todas as construções estão cercadas por um muro na letra A? E aí é muito fácil, meus amores, nós imaginarmos por quê. Porque é para manter a organização da família. É muito mais fácil manter o espaço da família separado dessa forma, tá? Cercado por um muro. Além disso, para criar os animais é muito mais simples, tá? Mantendo eles assim cercados, por exemplo. Na letra B, ele pede para você observar a sua família e observar esse esquema aqui da aldeia. Aí na letra C, ele quer que você responda quais os espaços que existem dentro dessa aldeia. Ah, tem o espaço do celeiro, da criação de animais, a casa do chefe, etc. Na letra D, ele pergunta: e os espaços que existem na sua moradia? Isso é na página 102, tá, pessoal? Os espaços que existem na sua moradia são bem diferentes, por isso que a resposta é pessoal, que tem na casa de Estevão, pode não ser a mesma coisa que tem na de Giovana, nem na de Rayane, nem da Maria, nem na de Anitta, tá certo? Então a gente precisa ficar de olho nisso daí. O que a gente precisa saber é o seguinte, é que os povos africanos, né, a vida dos povos africanos, ela se iniciou na zona rural. Tudo se iniciou na zona rural.
Então, como eu disse que tudo começava na zona rural, sempre houve uma troca entre os povos das aldeias e os povos da floresta. Na região da África, por exemplo, tem povos chamados de pigmeus. Eles vivem no interior das florestas. Aqui é um grupo do Congo que vocês estão vendo. Tem na página 103 do livro de vocês. O interessante é que eles nem se interessam muito nem pela agricultura, nem pela pecuária, tá? Inclusive, o único tipo de animal que eles criam, que eles costumam criar, é o cachorro. Tem comunidades que são bem menores, vivem das riquezas da floresta, mas eles preservam muito tudo que a floresta dá. Então, eles vivem da caça, da pesca, passam a maior parte do ano perto de uma aldeia para fazer troca de produtos, mas durante uma determinada época eles se recolhem na mata e vão trabalhar e se alimentar de mel, da caça, como eu falei. E é interessante porque esses povos, embora eles sempre tenham feito trocas, eles têm uma cultura muito própria. Aqui a gente está vendo algumas crianças, né? Pigmeias. Interessante, não é? Pintura do corpo. E olha o que ele diz aqui. Eles não costumam acumular alimentos nem bens, tá certo? Eles contam sempre com o suficiente para atender às suas necessidades. Usam poucos instrumentos de trabalho feitos de madeira, de ossos, de chifres, e sabem utilizar muito bem os cipós, tá certo? Da floresta. E eles costumam usar também arcos e flechas envenenados, isso mesmo, tá? São povos assim que não ligam muito para o que os povos das aldeias ligam. Eles estão muito preocupados em viver a vida deles dentro das aldeias, dentro das florestas, e o contato deles com as pessoas é muito pequeno, tá? Muito pequeno mesmo. Então, na página 104, ele diz aqui o seguinte, saiu aqui a página 104, perdão. Homens e mulheres, entre os pigmeus, têm trabalhos diferentes. Tem aqui, pigmeus numa aldeia no Gabão. Todos esses lugares são países africanos, tá, gente? Mali, Gabão, Nigéria, África do Sul. Então, as mulheres são responsáveis por colher alimentos, algumas cuidam de crianças e também pescam. Já os homens são caçadores, mas também coletam mel. As mulheres sempre carregam as crianças ou no colo ou nas costas e usam cestos bem grandes na cabeça, e saem recolhendo tudo que encontram no caminho. Os moradores das florestas africanas sofrem muito com as invasões das suas terras. Isso porque as pessoas vão atrás de riquezas, atrás de caçar animais, termina que eles sofrem bastante. Bom, na página 105, nós temos uma atividade onde você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui nós temos uma tenda, uma moradia da floresta e uma aldeia. Então, ele diz assim na letra A: os materiais usados para construir as moradias são encontrados no local, VOF. As moradias foram feitas para uma pessoa morar sozinha. E aí? Falso ou verdadeiro? Na África vivem povos com costumes e tradições diferentes entre si. Então, no segundo quesito, ele pergunta: se você pudesse viajar para a África, qual das regiões você gostaria de visitar? Por quê? Qual povo você encontraria morando nessa região? Será que você ia querer visitar os beduínos? Será que você ia querer visitar os povos das aldeias ou os povos das florestas, os pigmeus? Tá? Então, escreve aí bem direitinho. Ok? E esse terceiro quesito, ele diz assim, olha: lembrando que quando você observou as fotos da página 95 e 96 e depois imaginou como seria viver no deserto, na floresta e na aldeia,
Agora que você já sabe como é, e aí? Você tinha imaginado certo? É que você vai dizer só sim, não e vai explicar o porquê, ok? Então, meus amores, na próxima página, na 106, nós temos um texto muito interessante nessa parte amarela aqui que a gente chama de boxe do nosso livro, tá? Então, nesse boxe aqui, tem um texto que diz o seguinte: as crianças, ao contrário da maioria dos jovens da Costa do Marfim da minha geração, eu nasci numa grande cidade e cresci na capital do país, Abidjan. Não nasci num vilarejo onde os ensinamentos da vida se dão de acordo com a tradição. Nossos antepassados entregavam a sua sabedoria por meio da palavra, não escreviam tudo. Meu pai, que sabia a importância da nossa tradição, nos mandava, eu e meus irmãos, passar parte das nossas férias lá nas aldeias dos nossos avós maternos e paternos. A do meu avô Valentim ficava no meio da floresta e não dava para chegarmos até lá de carro. Sempre fazíamos parte do trajeto a pé, com um parente que nos guiava. Gente, acho que o vô Valentim era pigmeu, não é não? Então era uma viagem longa, mas de jeito nenhum era cansativa. O guia tinha sempre uma história para cada coisa que existe no mundo que ia nos contando. Aliás, na minha terra, nada existe por acaso. Todo rio tem uma fonte, todo fim tem um começo, tudo tem uma causa, que é a causa de uma outra coisa. E isso dava muita conversa pelo caminho, quando a gente parava, sentava, ou colhia umas frutas e respirava o ar puro da floresta. Lembro de tudo muito bonito. Georges Gineca, a semente de baobá, tá? Da salamandra. Então, temos aí um africano legítimo falando da infância dele. E temos um quesito que nós vamos responder para finalizar. O menino nasceu em uma cidade da África, mas ele ia passar férias nas aldeias, na aldeia do avô, né? Por que isso acontecia? Faça um X nas duas informações verdadeiras aí. Porque nas aldeias, pessoas mais velhas conversavam sobre as tradições, porque na floresta ele podia passear de carro, porque ele gostava de viver na floresta, ou porque o pai mandava o menino passar as férias com os avós para aprender a história do seu povo. O menino tinha uma experiência interessante quando ia para a casa dos avós. O que significa para você ir na casa dos seus avós ou de pessoas mais velhas da sua família? Escreva a resposta desse quesito no caderno. Meus amores, é importante lembrar que na África, fora da África, em qualquer lugar do mundo, as pessoas mais velhas têm sempre importantes experiências para nos passar. Têm sempre importantes vivências para nos ensinar. Lembrem sempre disso, tá bom? Então por hoje é só. Estudamos um pouco das aldeias, do povo da floresta. Vimos aí da página 100 até a página 107 e na próxima aula nos encontramos. Um beijo, até amanhã.